O candomblé em si, acredito eu que ele é um resgate, né? Ele chegou no Brasil, vou falar bem dizer, uma, uma herança cultural do nosso povo negro. E algumas pessoas não gostam de falar que é religião, né? Mas eu acredito que é uma religião também. E onde a gente cultua a natureza, né? Cultua a água, o fogo, os animais, as árvores, né? Então, a gente tem o candomblé como uma base espiritual, né? Eu acredito como toda religião, né? Que o ser humano procura para ter uma base do seu dia a dia, né? Um ponto de fé, né? E que leva a Deus, né? Porque toda religião que faz o bem leva a Deus, né? E chegou no nosso povo eu acho que as casas de candomblé, ela funcionam como se fossem uns quilombos, né? Onde as pessoas procuram um resgate, um apoio. E como também costumo falar, né? Que o terreiro, o candomblé, ele é acolhedor, né? É, funciona como um CRAS, funciona como um assistente social, um ambulatório, um lugar que as pessoas vêm pedir um socorro, um abrigo, né? Uma palavra, um conforto, né? O candomblé em si, ele é uma religião que ele nos acolhe, né? É uma religião de ancestralidade, né? Nós cultuamos muito a ancestralidade, né? Aqueles que já foram, que estiveram aqui antes de nós, deixando todo esse legado para que a gente possa estar aí levando uma palavra de fé, né, a todos que nos procuram. E a responsabilidade ela é imensa, né? O, o, o grau de responsabilidade na vida do outro chega a ser muito intenso, né? Porque a gente lida com vidas. Então, é todo o tempo, é famílias, né? A gente acolhe famílias inteiras, né? Eu tenho aqui famílias que estão aqui há 5 gerações. A primeira criança que eu iniciei tinha 4 anos, hoje ela tem 34, então ela está comigo há 30 anos. E hoje os filhos são iniciados, o esposo é iniciado, a mãe foi iniciada, a avó foi iniciada. Então, o compromisso dentro da casa e o compromisso fora da casa, que essas pessoas têm uma vida lá fora, né? Então, não é só o culto em si, né? A gente tem todo um trabalho social lá fora também. A casa hoje, essa casa é dentro de uma comunidade, então tem várias demandas de muitas situações de adeptos da religião e outros que também não são, mas que querem um acolhimento, que querem uma palavra. Então, o compromisso vai além dessa porta, né? Não é só aqui dentro, vai além. E é muito tomado, muito tomado. Muitas vezes as pessoas que procuram, elas são banidas de outros lugares e procuram a casa de candomblé para ter um apoio. Nem sempre para seguir a religião, mas para ter uma palavra, né? De um acolhimento, entendeu? A gente sofre uma grande perseguição, né? O povo precisa se reeducar, não só em sentido à fé, em sentido à homossexualidade, em sentido à cor de pele. E a gente resgata essas pessoas, né? Para que elas tenham uma autoestima e se conheçam como um ser humano, independente de cor, raça ou religião, né? Então a gente também tem esse papel de orientar essas pessoas, né? A minha vida começou aos 15 anos dentro do candomblé, né? O candomblé em si, da nação Queto, foi aos 15 anos de idade onde eu me iniciei. Porém, a minha mãe frequentava um terreiro de Umbanda quando eu era criança, então eu já tinha conhecimento das entidades, de caboclos, guias, e aos 15 anos eu conheci o candomblé, já conheci e entrei. Não entrei a religião por necessidade, por vício, por doença, não. Eu me apaixonei pelo candomblé e fui de cabeça, né? Eu me iniciei no ano de 86, onde o preconceito era muito grande, né? Em todos os sentidos, o candomblé, principalmente, as pessoas veem alguém careca na rua e apedrejar, e hoje ainda acontece, mas em 1986 era muito intenso isso. E aí passaram-se 9 anos da minha iniciação, eu recebi a mensagem ao qual eu tinha que ter um legado e abrir uma roça de candomblé. Eu tinha 22 anos. Tive que enfiar toda a minha juventude dentro de um saco e abrir mão de várias situações, de várias coisas, né? O carnaval era uma delas, a qual eu não conseguia conciliar as duas coisas. E quando eu recebi a mensagem, foi um chamado. E aí comecei a minha vida, abri a casa de candomblé com muito custo, né? Porque a gente herdar uma casa é muito bom, né? Agora a gente ter que construir uma casa é muito difícil,
Uma casa de família já é difícil, uma casa espiritual é muito mais. E aí, sendo uma pessoa trans e dentro de uma comunidade muito mal vista, muito marginalizada, sem educação, sem nada, e adquirir respeito e permanecer essa casa por 30 anos, porque agora em setembro vai fazer 30 anos nesse mesmo lugar. Então, assim, é um ponto de resistência. A gente, dessa casa aqui, a gente tem, vamos dizer assim, raiz dessa casa, a gente tem uma descendência hoje, mas a gente tem mais 4 casas que descendem dessas, que buscam aqui um conhecimento também para continuar a sua jornada. Mas eu acredito que cada dia tem menos sacerdotes, né? Porque o candomblé é uma religião que você é livre para tudo, né? Nada é proibido, a não ser nos momentos de rituais. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a esse sacrifício, né? Porque quando começa uma obrigação aqui é 15 dias. Então é 15 dias que você não bebe, é 15 dias que você não pode ter um ato sexual se você é casado, é 15 dias que você está ali totalmente dedicado à sua fé, né? Quando a pessoa se inicia dentro do candomblé, 1 ano sem usar uma roupa preta, 1 ano sem baile, 1 ano sem praia, 1 ano sem samba, 1 ano... Porque é o ano que você está ali totalmente entregue àquela fé. Então hoje eu acredito que vai saindo menos sacerdotes, né? Pelo peso da responsabilidade. A minha primeira bebê que eu iniciei, né? Eu iniciei a primeira IQED com 4 anos e a minha primeira bebê tinha 10 meses, né? Ela hoje está com... Ela se iniciou com 10 meses, hoje ela está com 22 anos de idade, 23. Não pertence mais à casa, mas é uma filha, também continuou sua jornada em outro caminho. E meu último bebê eu iniciei com 7 meses. Então, o chamado do orixá não tem data, não tem hora, não tem... Ah, você tem 30 anos, 40, tá muito velho, tá muito novo, não. Porque é ancestralidade, né? A criança hoje é a nossa maior esperança, né? A criança que convive, que nasce dentro da casa de candomblé, protegida pelo sagrado e aprendendo seus rituais, é a nossa maior esperança do que... Eu costumo falar aqui, eu queria hoje raspar 4 bebezinhos do que 4 adolescentes de 15 anos, porque ele já está danificado pelo mundo. E para você fazer uma reciclagem nessa cabeça, dizer para ele que algumas coisas não são legais, porque você sabe o que é bom para sua vida, não é eu que vou dizer. Ninguém dita regras da vida do outro, né? Mas meu filho, isso não é legal para você. Mas aí você já com 15 anos já conheceu tanta coisa que não deve, que eu preferia iniciar um bebezinho que ele comece a entender sozinho o que ele pode e o que ele não pode. Mas aqui nessa casa, as crianças são de uma importância muito grande. O que mais eu deparo dentro dessa comunidade, né? Eu tenho que falar sempre pela minha, né? É a dependência química, né? Me procuram pais, mães, esposas, maridos que tem lá um companheiro, um filho com dependência química. E qual a gente tem que ter aquela paciência de explicar que o candomblé não vai curar aquele dependente químico. E muitas vezes, não só dentro do candomblé, como dentro de outras etnias também, eles dão uma promessa mentirosa que não existe, né? Porque a dependência química não é espiritual, ela é química. Então não tem como. Então o banho de folha ele vai ajudar, uma defumação vai ajudar, uma palavra, né, para a pessoa conquistar de novo a autoestima. Mas o que mais procura são dependentes químicos pedindo uma ajuda, pedindo um apoio. E a gente não pode fechar a porta. Hoje mesmo eu recebi um completamente alucinado, mas tem que ter uma paciência de conversar, de entender. Porque também a gente entende que a dependência química, essas pessoas que vivem na rua, é também uma força negativa, né? E que a gente pede para os orixás que afastem aquela pessoa. Mas se ela está dominada pelo vício, você não vai conseguir, né? Em primeiro lugar, é sempre dependente químico. Em segundo, são pessoas em necessidades de alimento, em várias situações. E acho que não só aqui, mas em todos os lugares, sempre vai ter. Porque, como eu falo, esse ano faz 30 anos a casa, e a gente nunca teve problemas, nem com a polícia, nem com ninguém. Sempre tivemos na nossa vida. E quando chega alguma situação, a gente tenta resolver da melhor maneira, sempre conversando e respeitando. Porque 30 anos de respeito foi porque eu também dei esse respeito para eles, né? Então a gente chega a muitas situações. Violência doméstica, então, né? E a gente tem que tentar, não pode fechar os olhos, a gente tem que tentar, né? Dar uma palavra, ajudar. Por mais que a pessoa do outro lado seja muito graúda, a gente tem que tentar conversar para amenizar. A gente precisa do poder público, a gente precisa. Não tem como a gente conviver em sociedade
se não tem o apoio, ou até não o apoio do poder público. Quando você dá sorte de encontrar pessoas boas que querem segurar nossa mão, é importante, né? Porque essa preservação do espaço de fé e de levar isso que vocês estão fazendo aqui hoje, ela é muito importante. Mas a gente depende muito do outro, né? Do olhar do outro para essa preservação também, não só nossa. Porque muitos de nós foram embora sem conquistar nada, só lutou e morreu lutando, né? A gente continua. Mas eu acho assim que o poder público poderia ter um olhar mais carinhoso, né? Para nos preservar, né? Porque as memórias vão indo embora. Porque falar de quem já se foi é bacana, mas a gente tem que falar de quem está nesse momento agora, né? Porque a luta ela continua. Então, vamos falar de Zumbi, vamos falar não sei de quem, vamos falar da Tia Preta, mas eles foram. Mas e os que estão? Os que estão precisam de uma atenção, os que estão precisam de um respeito, precisam de um apoio, né? Então, eu acho que o governo tinha que ter um olhar mais carinhoso para o nosso povo, né? Sem interesse político, embora é difícil não ter um interesse político, porque a política faz parte da nossa vida. Eu acho que falta o conhecimento, né? Porque às vezes não é passado para nós o conhecimento por culpa nossa também, né? A gente também se fecha muitas vezes de encontrar tanto não, tanta porta fechada, né? Então acho que se é levado aos terreiros esse conhecimento que essa lei existe e que a gente tem, na verdade o nosso povo está desacreditado, né? Porque não só o povo negro, o povo de religião de matriz africana, mas assim, o ser humano está desacreditado do outro, né? Porque quando as pessoas querem algo, as promessas são 1000. Depois que você está lá, aí você tem que esperar. Então, acho que o nosso povo ele precisa se reeducar em quem eles colocam no poder, né, para nos representar. Porque a gente tem muito pouco representante nossos, mas por culpa nossa também. De novo, eu não vou jogar essa culpa para o outro, essa culpa é nossa, né? Porque amanhã sai um líder negro como um governante, e eles não apoiam, né? Eles apoiam lá um outro que não tem nada a ver, mas porque vendeu um peixe maior. Porque o ser humano, eu não digo também só dentro da religião de matriz africana, mas eu acho que as pessoas elas estão perdendo os valores, né? Então isso é muito difícil. Porque quando a pessoa ela começa a ter preço e não valor, qualquer um compra. Então valores são coisas que ela não pode ter preço, valores financeiros. Não ter valores, não. É isso, é isso, é isso. Mas infelizmente não é assim. A religião em si, ela para mim, dentro do meu coração, ela foi um resgate, né? Ela é um resgate o tempo inteiro. Porque eu nem sempre fui essa pessoa que está aqui falando, né? Eu tive que me moldar. Porque eu era uma pessoa agressiva, era uma pessoa muito... Você não podia olhar para mim diferente, eu já queria arrumar confusão. O Orixá me moldou de uma maneira muito diferente. Eu tenho filhos aqui que me viu lá com 15 anos e me conhece até hoje e fala que hoje eu sou outra pessoa. Porque cheguei em momentos assim que eu pensava, peraí, eu não tô dentro da fé para isso, né? Para ser um bicho, para atacar ninguém. Mas eu tinha que me defender, né? Porque além de me iniciar com 15 anos, eu saí de casa aos 16. Então eu encontrei uma selva de pedra na rua, né? A minha mãe não aceitava a minha condição. Então eu também não queria ser submissa a nada. Mas eu sempre tive pessoas muito boas, sabe? Eu fiz muito curso, eu trabalhei muito. Eu nunca fui na prostituição, tive vários amigos, nunca fui contra, nunca me envolvi com droga, nada. Mas assim, a minha luta foi muito difícil para chegar até aqui, né? E o candomblé me reeducou a olhar para o próximo, né? Pelo outro, porque também eu era muito crítico, eu era uma pessoa muito sem noção das coisas. E eu aprendi que a gente tem que ter um olhar de carinho pelo outro. Quando criança, não sei nem se criança, mas nos meus 12 anos, antes de me iniciar no candomblé, eu fazia roupinhas para boneca. Minha mãe brincava muito comigo. Já tinha muita vontade de costurar. E quando entrei para o candomblé, fiquei fascinado com as indumentárias, com as roupas. E a nossa vestimenta mostra muito quem a gente é, né? Então eu trabalho lá intensamente, vestindo roupas do dia a dia, indumentárias dos orixás, né? Eu aderi à roupa religiosa no meu dia a dia. Às vezes quando alguém me chama para uma festa, um casamento, vai falar, não vou, tenho roupa, porque eu não tenho roupa, não consigo, não ando sem turbante, não ando. Você não vai me ver em lugar nenhum. Do jeito que eu tô aqui, eu vou no banco, eu vou no hospital, eu vou em qualquer lugar.
E assim, uma coisa que eu comento muito, quando calha uma vez, eu não tô assim, coloco um vestido. Que eu vou em algum lugar que eu vou muito, as pessoas falam: "Ah, não, você tá estranha hoje, tá diferente". Porque eu pego pessoas me parada olhando, crianças admirando, né. Outro dia a gente foi na feira, e aí uma menininha parou do meu lado ficou mexendo na minha saia. Eu me incomodei um pouco, porque eu achei que a menina estava incomodada. Mas aí a mãe da menina chamou e falou: "O que você olhando?" Ela falou assim: "Eu achei ela muito bonita". E aquilo pagou o meu dia, porque, assim, eu criança, eu devia ter uns 5 anos. Então, assim, eu ando, assim, com essa roupa o tempo inteiro, pra qualquer lugar, eu não tô nem aí, eu não ligo, entendeu? É meu modo de ser, eu acho que é uma identidade minha. Eu me sinto bem, acredito que o outro também. Porque é bom quando a gente faz uma roupa que a pessoa vestiu, manda foto, pô, se sente bem. Então, eu acho que a gente acaba completando aquela pessoa de alguma maneira, né. A mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas, não se perdessem, né. As pessoas elas precisam se resgatar, né. Porque se eu estou aqui, se você está aqui, nós tivemos pessoas antes de nós, né. Então, a gente não pode achar que a morte acabou. "Ah, acabou, já foi", não. Então o autorresgate é de si próprio, né. Você precisa se conhecer. Porque se você não sabe quem você é, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai buscar fé, né. Porque o que falta muito no ser humano é ele saber quem ele é, né, ele se resgatar. Porque a religião da gente é o encontro da gente com a gente mesmo primeiro. Porque se você não sabe quem você é, você não vai saber onde você vai chegar. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Eu converso com pessoas que falam assim: "Ah, é porque eu gosto", mas gostar é muito pouco, gostar é muito pouco, né. O candomblé em si você precisa amar ele, de verdade. Gostar, achar: "Ah, achei bonito". Aí você vem aqui amanhã numa festa e vê os tambores tocando, os orixás dançando e você acha bonito. E você vem porque você achou bonito. É muito pouco, é muito pouco. Você tem que realmente estar conectado, isso tem que chamar o teu coração, porque é uma doação de vida, e de vida após vida. Porque dentro do candomblé a gente continua cultuando essa realidade, né. Nós cuidamos muito bem das pessoas que vão embora, que faz a passagem, né. Então a gente cuida também dos nossos mortos, a gente sabe que eles estão nos olhando, né, e alguns têm uma missão de ir e vir, mas assim, eu continuo insistindo que as pessoas têm que se reconectar com a fé de verdade, né, não perca a fé, mas vai buscar ela, que em algum lugar ela deve estar, né. Não é possível que o ser humano chegue aqui e não acredita em nada, né. Eu tenho um amigo que falou assim: "Ah, vocês acreditam na pedra?" A gente acredita na pedra, você acredita na Bíblia, outro acredita na imagem, o importante é você crer, né. É a tua crença que te salva, não é o que o outro te diz, é o que você acredita. Eu gostaria que o nosso povo tivesse mais união, porque a desunião tira a fé, né. A gente tivemos agora um grande exemplo, né, com a partida do Papa, e eles precisavam muito rápido nomear outro Papa para dizer que a igreja estava unida, é verdade aquilo, né, sem degladiação um com o outro, né, como foi lá dentro a gente nunca vai saber, mas eles rápido chegaram a uma solução. Então eu acho que eu sonho com um tempo que a gente possa visitar um terreiro ao outro sem ter problemas, né, da gente ter mais união um com o outro, porque é essa desunião, é essa falta de diz que não diz: "Ah, você é preto, não, você é branco. Ah, mas eu fui lá, falaram que eu sou amarelo". Aí você fica no meio do caminho, porque você não sabe mais em quem acreditar. Então isso acontece por quê? Por causa da desunião. Então eu acho que se você estiver mais unido, se no futuro a gente estiver mais unidos, falando uma única palavra, o candomblé, ou como outras etnias também, ela vai muito mais longe, né. Eu acho que Deus foi tão maravilhoso com a gente, com todos nós, que ele deixou aqui as religiões, para você seguir aquilo que o teu coração fala. Nós temos aí Hare Krishna, eu fiz parte do Fórum Interreligioso da cidade de Guarujá. Gente, era uma coisa abençoada, a gente estava ali com padres, com ateus, né, e todo mundo ali falando a mesma língua, porque são pessoas que se identificaram com aquele tipo de fé. Eu não posso só defender a minha, eu tenho que respeitar a dos outros. Não vou dizer para você: "Ah, o candomblé é isso", não. O candomblé é a minha escolha, né, o meu chamado. E se for o seu também, seja bem-vindo, se não for, tá tudo bem. Então acho que as pessoas precisam buscar a fé de verdade dentro do coração antes de mais nada. Não solução de problemas, porque você vai continuar tendo eles, né. A tua fé é a tua base para que você possa caminhar todos os dias.